Meus irmãos, nós vamos começar hoje uma caminhada diferente aqui nas quartas-feiras. E a gente ainda vai avisar isso bastante, né? Vai lembrar os irmãos no geral. Mas para quem está aqui, vale a pena a gente explicar o que vai acontecer. Então, a gente vai começar uma caminhada de 12 encontros aqui, um curso, na verdade, tá? Que a gente vai estar pensando a respeito de alguns temas. Nessa quarta-feira, toda primeira quarta-feira do mês vai ser um assunto, que é sobre atualizar a igreja na sua mentalidade, como que a gente pensa a igreja, tá? E na outra quarta-feira, na semana que vem, a gente faz a propaganda da semana que vem, tá bom? E vão ser assim toda quarta-feira, primeira quarta-feira um assunto, a quarta-feira número 2 do mês, um outro assunto, na quarta-feira número 3 do mês, outro assunto, na quarta-feira número 4, outro assunto. E no mês, se tiver 5 quarta-feira, aí a gente traz um assunto diferente naquela quarta-feira. É um curso de 12 encontros, que aí você vai precisar de um pouquinho de persistência, de perseverança, de se programar para poder participar. E também, ao mesmo tempo, você vai ter a oportunidade de repente, falar assim, não quero aprender nada disso, não preciso, né? Então, a primeira quarta-feira vai falar sobre crescimento. Nem quero saber disso. Aí você já nem vem. Eu espero que você venha, que você se interesse por isso também, que você queira pensar essas coisas. Mas se você não quiser, a gente já vai falar o ano inteiro o que vai acontecer em cada quarta-feira, e aí você não vai ser pego de surpresa, você vai saber o que está acontecendo. E aí você pode optar por por envolver-se ou não, né, de estar junto ou não, tá certo? E aí, pensa comigo, vamos ser 12 quartas-feiras nesse assunto aqui. E uma outra novidade também, você vai perceber que não somente eu estarei ministrando esses cursos aqui, outros irmãos também vão participar, alguns da igreja, outros de fora da igreja, vão vir para falar para a gente dentro desses temas que a gente vai levantar. Mas o primeiro é sobre essa questão do crescimento. Por que a gente vai tratar disso, né? Questão do crescimento. Por que a gente vai tocar nesse assunto? Primeiro, é natural que a igreja cresça. O que não é natural é a igreja não crescer, tá? No final do mês agora a gente vai faz-se um balanço na igreja, a gente apresenta para a igreja na Assembleia Geral o que aconteceu durante o ano anterior. Arrecadação, gastos, onde que foram, se cresceu, se diminuiu, quantidade de membros que entrou, quantidade de membros que saiu, tá? E vai mostrar isso para a igreja. Eu não acho comum, eu entendo que você pensa da mesma maneira, que não seja normal que não cresça. Precisa crescer, precisa desenvolver. Mas assim, tem muita igreja na cidade? Tem, mas tem muita gente que não está salva ainda, que não conhece Jesus, então precisa crescer. Tá? Mas tem muito movimento, muita opção para as pessoas. Agora também a igreja virtual, né? O pessoal pode nem ir na igreja, não precisa ir na igreja, ele acessa do celular mesmo, onde ele estiver, e ali ele fica ali. Inclusive é bom porque ele vai assistindo o culto, e se começar o jogo de futebol dele, ele só troca ali a tela e está tudo em casa, né? Está tudo fácil. É verdade, existe essa opção mesmo, e muita gente tem aderido a isso. Mas as pessoas ainda precisam se reunir, ver umas às outras. Porque a gente não está falando só de informação. Nós, hoje, em 2019, temos à nossa disposição um leque de informações enorme e com muita facilidade. Você tem quase de tudo na internet sem ter que pagar nada, só a conexão mesmo. Mas isso não resolve. Pensa comigo se nos últimos 20 anos aumentou-se a possibilidade da informação, a facilidade da informação aumentou, mas as pessoas não ficaram mais felizes com isso. Ao contrário. Nunca se vendeu tanto remédio controlado como se vende hoje, para depressão, para insônia e para outros tantos dramas aí. Porque o que está sendo provado é o seguinte, é bom ter a tecnologia, é bom ter a facilidade, mas ela não preenche, ela não resolve. Aquilo que eu quero, que eu preciso, que eu necessito, não se resolve apenas com acesso. A gente precisa de gente precisa de gente. A gente precisa ver um ou outro, conversar um com o outro, compartilhar um com outras coisas.
carregar as fardos, né, as dificuldades uns com os outros, uns dos outros, e a igreja é um local para essas coisas acontecerem. Mas por que não acontece tão bem? Por que não acontece tanto? Por que não funciona tão legal assim? E aí eu quero começar a conversar com você hoje. Lembra que isso aqui é uma conversa que vai durar 12 meses. A gente começa hoje e vai terminar em dezembro desse ano. E aí minha proposta sempre aqui nessa quarta-feira vai ser essa. Conversar sobre o crescimento da igreja. Por que não funciona tão bem ou tão mais rápido assim? Tá? E o que você acha? Vou te dar um tempo para você falar. Por que não cresce? Por que a igreja não está crescendo do jeito que deveria? Aliás, é muito ruim te perguntar isso, porque eu não te dei estatística nenhuma, né? Mas na próxima quarta-feira que a gente vai conversar sobre isso, já vai ter, tá bom? Aí você vai ver os números, você vai falar assim, olha, peraí, qual foi a média por mês aí de crescimento? Espero que tenha sido maior do que eu imagino, né? Mas por que não cresce? O que poderia ser feito? O que atrapalha o crescimento? O que você acha? Antes de a gente entrar com alguns assuntos aqui. Pode falar qualquer um de vocês. Então, o silêncio atrapalha mesmo o crescimento da igreja. A igreja precisa abrir a boca e falar. A gente tem que pregar, tem que anunciar. Mas o que você acha que atrapalha a igreja a crescer? Ficar quieto, eu já falei que está certo, concordo com vocês, mas agora vocês têm que falar alguma coisa, né? O que você acha que atrapalha? Envolvimento. Envolvimento, uma palavra ali, ó, que apareceu. O que mais? Uma voz que veio do alto ainda, né? Tá vendo? O que mais? Envolvimento. Conversa boba, né? Maledicência, atrapalha crescer a igreja. Ou atrapalha quem já está na igreja, né? Fofoca, né? É porque dá mau testemunho também, né, Wallace? Conversa boba que sai daqui. Eu também concordo que conversa falada no lugar errado não ajuda ninguém. Você quer ver um exemplo de uma conversa mal falada? O homem ou a mulher, tanto faz, se casa. Aí reclama, fala que o outro, né, que o parceiro, que o cônjuge ali não presta, que não sei o quê. Depois, porque falou isso na hora da raiva, brigou, discutiu, ficou lá, deu isso. Aí depois se acertam. Quem ouviu que é parente nunca vai olhar da mesma maneira. É assim também acontece com a fofoca, com a conversa que a gente faz, da igreja, seja dessa, seja de outra igreja. Deveríamos tomar muito cuidado ao falar das coisas. E, aliás, problemas nossos aqui internos deveríamos resolver muito aqui dentro mesmo, porque essa roupa suja tem que ser lavada aqui. Mas o que pode atrapalhar a igreja a crescer? Falta de envolvimento, conversa ruim, né? O que mais? Mas a senhora bateu na tecla certinho que eu queria aqui, falar, anunciar, intencionalmente. Não assim, jogar no ar, não. Procurar as pessoas para falar para elas de fato de quem pode mudar a vida delas. Falar de Jesus. E aí pode ser qualquer pessoa mesmo. Nós pensamos que existem pessoas difíceis, né? Todo ser humano é difícil. Todo ser humano é impossível de se mudar a si mesmo, ele não consegue. Então, ele pode ser um ser humano difícil e mendigo, como a senhora citou. Pode ser um ser humano difícil e drogado, alcoólatra. Mas se não for alcoólatra, será impossível se salvar. Ele não consegue. Então, quem pode mudar a vida das pessoas é Jesus, é o Evangelho. Então, a gente precisa disso mesmo. Agora, vem cá, vamos pensar numa ilustração aqui. O que é mais importante? A carga ou o caminhão carrega a carga? O que vocês acham? Nós vamos ter que eleger um aqui. E se precisar, vocês dão cadeirada um no outro, eu fico assistindo, tá? Não tem problema não, pode discutir. É o caminhão ou a carga? O caminhão? Quem pensa que é o caminhão, levanta a mão, deixa eu ver. O caminhão aqui, caminhão é importante. Se é o caminhão, a carga não chega, não é isso? E se não tiver a carga? Não tem serviço, não serve para nada. Verdade. Concorda com o Dário? Ô, Júlio, não atrapalha não. Júlio, eu vou botar mais lendo o negócio aqui. Não, mas assim, vamos pensar só na carga e no caminhão. Claro que tem o motorista, tem a rua, tem a estrada, né? Precisa de alguém para dirigir o caminhão, poxa. Olha, é óbvio que alguns de nós temos mais apreço pelo caminhão. Gostamos mais do caminhão.
E é óbvio que alguns de nós falam assim, não, o importante para mim é a carga. Ela pode chegar de caminhão, ela pode chegar de jegue, ela pode chegar rolando. Não importa, eu quero a carga, que a carga chegue. Né? Vamos pensar no serviço de entrega que a gente tem no Brasil, que é muito eficiente, por sinal, que é o correio. Né? Ninguém aqui nunca deve ter tido problema com o correio, porque é um negócio exemplar. Então, você se importa se o carteiro está passando e entregando sua correspondência, se ele está a pé, ou se ele está de bicicleta, ou se ele está de moto, ou está numa van. Faz diferença para você? Você quer que chegue. Você quer que chegue o negócio aí que você precisa. Os boletos de cobrança nem tanto, né? Mas chega, esses aí não atrasam. Esses aí chegam fácil, tranquilo. Mas você precisa que chegue. Agora, não é bom que tenha alguém para entregar? É necessário. Na verdade, quando a gente propõe um pensamento desse, é só para perturbar um pouquinho a gente perceber onde a gente está colocando as coisas. Porque é assim que funciona a igreja. A igreja tanto é aquela que porta, que carrega, que leva a carga, como é também o local onde a carga acontece, ele existe. Se a gente trocar ali a carga pela mensagem do Evangelho, que é essa que tem que ser anunciada, e o caminhão for a nossa vida, nós como igreja, nós somos o povo que tem que levar a mensagem. Para isso, a gente não falou, por exemplo, o tamanho do caminhão. Se tem tantos eixos, mais, menos, aguenta tantas toneladas ou menos, se ele é grande, se ele é pequeno, nós não tratamos da questão do caminhão. O fato é importante, eu queria que nessa ilustração que a gente está usando aqui, pensar que nós, como igreja, fomos chamados para ser o caminhão que leva a mensagem, que leva essa carga maravilhosa que pode mudar a vida das pessoas. Se for uma carga pequena, um caminhão pequeno dá. Se for uma carga grande, um anúncio demorado, aí um caminhão maior, um trabalho maior. Você está compreendendo isso aqui? Está dando para entender essa maneira de raciocinar? O terrível, meus irmãos, é quando a gente descuida de um lado ou de outro. Por exemplo, a carga, ela está fechada, é a carga. A mensagem que precisa ser anunciada, que é Jesus, ela está na Bíblia e não precisa mexer nela. O que a gente faz o que a gente deve fazer é proporcionar meios para que essa mensagem chegue às pessoas. E por isso a gente mexe na maneira de comunicar. A gente não muda a mensagem, não pode mudar a mensagem. Então, a partir de amanhã, vou começar a pregar aqui que se você não vier na quarta-feira, vai dar bicho em você. Vou estar com medo, não posso fazer isso. Isso é mentira, isso não é verdade. Agora, que é muito bom que você venha animado, que você venha e traga mais alguém, você lembra, é muito bom, é importante, porque a carga é valiosa, sou eu. Eu sou apenas um pedaço do caminhão aqui, nessa ilustração que a gente está usando, né? Eu sou uma parte do caminhão. Agora, precisa do caminhão, não tem jeito. E foi Deus que escolheu nos comunicar, ou se comunicar com a gente, através desse meio humano que é a gente. Nenhum de nós aqui deve duvidar do poder de Deus de anunciar e de falar, independente da minha boca abrir, da sua boca abrir. Acho que a gente não tem dúvida disso. Se Deus quiser, Ele num piscar de olhos, conversa com todo mundo ao mesmo tempo, no mundo inteiro. Mas Ele preferiu, porque é um propósito dEle, um plano eterno dEle, comunicar através da gente. Então precisa de estruturas como essa aqui, de caminhões como esse. E aí, eu volto a dizer, um caminhão não é pior ou melhor do que o outro, desde que ele leve a mensagem, que ele vá às pessoas e faça a sua entrega. E que ele carregue aquilo que precisa carregar. Então nós vamos ver caminhão grande, vamos ter caminhão pequeno, vamos ter caminhão batendo carroceria aí, porque está andando com pouca carga, ou vazio, e vamos ter caminhão pequeno, às vezes, que está carregando peso mais do que devia. Ele não aguenta, ele não está apropriado. Então, quando a gente começa a pensar sobre atualizar a nossa visão de crescimento de igreja, nós precisamos sim botar na mesa, colocar na mesa como está o funcionamento do nosso caminhão. Se ele está sendo útil dentro do seu chamado. A gente precisa pensar isso aqui como igreja. A gente está como? Porque senão a gente vai ficar alisando o caminhão, falando que o nosso caminhão é lindo. O nosso caminhão é o caminhão mais antigo que tem aqui no Brasil, e né? É um dos mais antigos aqui do Brasil. A nossa denominação, por exemplo, não propõe aqui nenhum pensamento de destruir, de desfacelar nossa estrutura,
É apenas de ver aonde que ela está chegando e se está chegando do jeito certo. Fazer as devidas manutenções para que esse caminhão funcione corretamente. E aí a gente precisa sim aprender com isso, sem de forma alguma mexer na carga. A carga a gente não muda, meus irmãos. Mas a gente precisa sim olhar e falar assim, peraí, o nosso caminhão é antigo, é grande, ele tem um monte de vantagem, mas ele está chegando nas ruas que precisa chegar. Será que ele cabe naquela rua ali estreita? Dá para dar uma ajustada nisso aqui? A gente está levando alguma coisa? Estamos carregando a carga do jeito que a gente pode carregar? E aí eu quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 15, para a gente ver o que de fato é importante. João capítulo 15. Abre aí, por favor. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, o corta, e todo que dá fruto, limpa. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Até aí, meus irmãos. Esse texto de Jesus falando sobre a importância dele, o que ele representa, para nós, eu acredito, para mim, que é muito claro, muito claro mesmo. Ele vai mostrar de uma forma muito nítida o fato de que ele é que é importante. Ele usou a expressão aí, ele usou uma ilustração que é o quê? Uma videira. Quem já viu uma videira de perto? Como é que a videira funciona? Vou fazer algumas sugestões aqui. A videira é um negócio que fica assim, boiando no ar, flutuando. É? Debaixo da terra? Hã? Como é que funciona a videira aí? Como é que você descreve uma videira? Hã? Uma árvore? Isso, a irmã aqui também falou isso. Né? Parece com... E fica ali, é uma parreira. Mas ela precisa de uma estrutura, não precisa? Ela não fica boiando assim, ela não é debaixo da terra, ela precisa de uma estrutura. Assim como a carga da nossa ilustração, que precisa de um caminhão para carregar. Mas lembre, a estrutura não é o mais importante, a estrutura tem um serviço, que é manter a parreira numa condição boa para que ela frutifique, para que ela funcione. E aí, quando a gente pensa em estrutura da igreja, a gente tem que pensar nisso. Olha, nossa igreja existe e ela tem uma função, que é fazer com que a videira frutifique. Não se fica fazendo muita coisa, não se deveria ficar preocupado demais com a parte que segura a videira. Ela não deveria ser a coisa mais importante. Ninguém deveria ficar... Eu nunca vi... Meu sogro tem uma pequena... Um pouquinho lá de uva na casa dele, lá em Muriaé. E aí, quando eu chego lá, ele até embrulha o negócio com sacola para o passarinho comer, olha que maldade. Né? Com o passarinho, né? Ele nunca me chamou para ver e falar assim, olha que estrutura que eu fiz aqui, ó, coisa linda, poderosa, antiga, importante. Não, ele só me mostra quando está com fruta, porque, inclusive no dia que eu vou lá, vou poucas vezes lá, mas quando eu vou lá que não tem uva, ele nem lembra daquilo. Ele só me mostra no dia que está frutificando. Tem uva aqui, ó, vai ter uva para a gente aqui, vou guardar para o Caio, tá, não sei o quê. Porque o que vale a pena é quando está dando fruto, porque se não estiver dando fruto também, é só um negócio ocupando espaço. Está entendendo? Um negócio que não dá fruto, um negócio que está lá, plantado, usando de uma estrutura, e que não funciona, que não dá fruto, tem um negócio errado aí, gente. Os ramos da videira, porque ele é a videira em si, que dá... Não, uma estrutura, até no tempo bíblico, era um formato de varal, de coisa, tinha para pendurar. Né? Mas ele está falando que ele em si, ele é a essência dessa árvore, ou dessa fruta, né? Ele é a videira. E nós somos o quê? Os ramos dessa videira que vão frutificando também, que vão dando o fruto da videira. Ele é a videira em si, a essência é ele. Agora, pensa aqui,
tinha já uma estrutura, existe estrutura, é impossível não ter estrutura. Preste bem atenção, por isso que eu volto a dizer aqui uma coisa, ó, eu não tenho interesse nenhum em desfazer de nada que a gente é. De jeito nenhum. Eu não acredito que exista uma possibilidade de existir uma igreja, nós estamos falando de igreja, de crescimento de igreja. Eu não acredito que exista uma igreja, uma possibilidade de igreja sem estrutura, não. Todas têm uma estrutura. O sujeito que sai daqui cria uma para ele, ele cria uma outra estrutura. Ele ficou desgostoso com alguma coisa, ele acha que não é assim, e aí ele vai montar dele lá, né, do jeito dele. Não existe, agora põe isso, até aquela igreja que você já deve ter escutado, aqui na Grande Vitória, eu sei que tem, aquela igreja que não gosta nem de usar nome, que a nossa igreja como é que chama? Presbiteriana, né? Podia ser uma palavrinha mais fácil, essa aí de vez em quando embola a língua, né? Mas a nossa igreja é a igreja presbiteriana, tem a igreja batista, tem a igreja metodista, tem a igreja... Bom, aí tem uma que faz, não, aqui nós não temos nome, não, é a igreja de Cristo. Porque ele quer se mostrar diferente de todos esses modelos que estão aí, porque, não, a nossa aqui é o de Cristo. Ele tem uma estrutura lá. Hã? Entendi. Não tem uma estrutura física assim, né? Não tem uma estrutura de organização, nem estrutura visível, física. Mas precisa reunir em algum lugar, né? Interessante. Não dá para fugir disso, gente. Regra tem que ter. Não existe essa possibilidade de não ter regra, de não ter o caminhão. Você pode escolher um caminhão menor, um maior, arrancar umas rodas dele, sei lá. Mas que tem que ter alguma coisa para transportar, tem. Essa é a forma. O que a gente precisa fazer aqui é observar, é fazer uma leitura crítica da gente, como igreja presbiteriana de Itaparica. Nós não vamos analisar a igreja presbiteriana do Brasil, porque nós não temos condição de fazer isso. Não temos capacidade nem tempo para fazer isso. E nem vamos ajudar ninguém se fizermos isso. Nós vamos nos analisar e pensar assim, como igreja presbiteriana de Itaparica, que é onde eu convivo, é onde que eu estou, onde a minha família congrega, o que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo como igreja para poder chegar onde tem que chegar, para levar essa carga preciosa que é o Evangelho de Jesus. Porque a carga tem que ir, como a nossa irmã falou, que tem que ir. Ela não pode ficar parada. Não é um negócio que você fica assim, aqui dentro assim, falando, que beleza, olha que carga que eu tenho aqui, olha. Bonito, hein? Essa carga aqui de quê? O que vocês gostam aí? A carga de quê? De coco? Né? Hã? Chocolate, já viu o gosto da irmã, tá vendo? Eu não sei se ela está só falando aqui para ajudar, ou se ela está te dando uma cantada já, falando assim para o esposo já comprar um chocolatinho aí. Mas assim, uma carga de chocolate, vão todo mundo colocar uma carga de chocolate e falar assim, que coisa linda, ficar adorando aquilo. Não, não é para isso. Porque a mensagem que nos move, que move a nossa vida, é a mensagem viva que tem que ser transmitida para fora mesmo. Não pode ficar aqui. A gente tem que ser, dar fluxo a essas coisas. Jesus disse numa outra ilustração, não como videira, mas falou que ele é a água, né, da vida, quem crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva. É um negócio que movimenta, não é um negócio assim, uma poça d'água parada, que você tem que ficar cuidando aqui, porque senão ela some, não. É algo que vai fluindo, fluindo, fluindo e vai acontecendo. E aí a gente precisa pensar nisso. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Esse João capítulo 15, do verso 1 até o verso 11, eu gostaria muito que você observasse ele de novo, né? Visse ele com mais calma, olhasse para ele com mais paciência, de preferência hoje ainda que a mente vai estar fresca, na sua casa, no seu momento lá. Pensa, tem um monte de promessa ali, eu só estou destacando um item que me interessa para esse assunto que nós estamos trabalhando, mas tem um monte de promessa ali, que é o de frutificar, é o cuidado do próprio Deus e nos podar, para a gente poder dar fruto. Esse dar fruto tem a ver com trazer com contentamento também em Deus, em ter alegria nele. Tem muito assunto aqui interessante para você meditar, colocar diante do Senhor, agradecer o que você já entendeu, já está vivendo, pedir a Ele que te dê outras coisas, mas lembre-se, Jesus está falando, olha, eu sou a videira, tem que ligar em mim, então a gente tem que ligar em Cristo. Por isso que eu tenho muita dificuldade, e confesso que isso tem pouco tempo, são 10 anos para cá. Eu tenho muita dificuldade de ouvir gente que fica falando muito de nome de pessoa, sabe? Que vai falar da igreja, na igreja vai pregar, por exemplo, em vez de falar de Jesus, fica falando de nomes de pessoas. Não que a gente não tem que reconhecer as pessoas, mas ficar dando muito crédito para o ser humano, porque o ser humano faz parte da estrutura, do caminhão. Importante é a mensagem, e a mensagem chama-se Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, não tem outra não. Tem que falar dele. Porque
João Calvino. Tem sua hora, meus irmãos. Tem um momento. Vale a pena conhecer a história de João Calvino, as obras dele, vale demais a pena. Inclusive, se você quiser, estou disposto aí a gente conversar sobre isso, te empresto o livro, passo material para você. Mas essa não é a carga que nós temos que carregar. Nós não somos caminhões, ou não somos um caminhão feito para carregar essa carga. João Calvino também era caminhão. Tá? Ele era caminhão também. Está entendendo isso aqui, meus irmãos? Tranquilo? Pode passar? Vamos lá. E aí a gente já está falando sobre isso. O que é mais importante? A igreja, o que ela é em si, ou a mensagem que a igreja prega? Está respondida, né? O que é mais importante? A mensagem. Porque a mensagem pode e muda a vida das pessoas. A igreja transmite a mensagem, mas a igreja pode em algum momento ficar fora da casinha. A igreja pode se desvirtuar. Ela pode, por exemplo, esquecer e ser convocada a voltar ao seu primeiro amor. Leia lá primeiros capítulos de Apocalipse e vai ver ali as 7 igrejas, cada uma toma uma exortação, a maioria delas, né? Toma um puxão de orelha. Por quê? Em algum momento teve fazendo a coisa certa e em algum momento se desvirtuou. Mas a mensagem não muda, a mensagem transforma. Então a mensagem tem que ser o mais importante. Então a gente não deveríamos nos preocupar demais com as estruturas, as passageiras, mas sim com a mensagem, como fazer a mensagem chegar. De forma que, vamos pensar aqui num exemplo muito absurdo aqui, né? Hoje é que dia mesmo? Quarta-feira. E nós estamos aqui nesse grupo. Então, se a gente descobrisse, por exemplo, que para a gente ter esse grupo reunido com mais folga, com mais tranquilidade, e mais pessoas pudessem participar, se a gente, em vez de estar reunido a partir das 8, a gente se reunisse às 7 da noite. Algum problema? Mudar? Não, mas se fosse às 9, estou dando um exemplo só absurdo aqui, não precisa mudar nada não, nisso aí não. Mas se fosse no sábado, só no sábado, igual os adventistas fazem, o que nós faríamos? Não pode, porque sempre a vida inteira foi quarta-feira e domingo, né? É isso? Não. O formato da igreja funcionar não é mais importante, o importante é que a mensagem chega. Como é que a gente vai alcançar? Como vamos fazer com que essa mensagem alcance mais corações, mais pessoas, a nós mesmos, nossa família, nossos amigos, as pessoas lá fora, principalmente? A gente tem que fazer isso? Como? Tem que pensar nisso. A estrutura tem que servir à mensagem. Aí. Não, é uma sugestão interessante disso aí. Eu não teria dificuldade nenhuma de ficar na beira da praia. Né? Eu não teria problema com isso, não. Pensa bem, eu estou falando de se aqueles que congregam ali entendem que naquele dia. Vamos imaginar que a cidade de Vila Velha houve uma revolução industrial, tecnológica, e mudou tudo. E virou uma cidade turística assim que bomba mesmo, e todo mundo aqui começou a trabalhar com turismo. Todo mundo. Tipo Porto Seguro, né? Todo mundo começou a trabalhar com turismo, e agora 90% dessa igreja trabalha com turismo, inclusive eles têm que trabalhar no domingo. Mas na segunda-feira está todo mundo de folga. Todo mundo é de folga na segunda-feira. Um exemplo absurdo, lembra? Nós estamos viajando aqui. Domingo, 20 pessoas. Segunda-feira, 200 pessoas. Nós vamos manter o domingo, gente? Por quê? Se o importante é que a mensagem chegue, que a gente consiga alcançar não só os membros da igreja, mas as outras pessoas que também estarão de folga. Porque no domingo, não é só os crentes que não podem vir, não. Os outros também não podem. Não podemos mudar para segunda-feira? Aí eu tirei da sexta-feira, do sábado, para não ficarem que eu achei que a gente está querendo virar adventista, né? Está vendo? Essa questão, o que é mais importante? A igreja, o formato, o símbolo, a casa, o modelo, a sua estrutura, a sua forma de funcionamento, ou a mensagem? A mensagem. Muita coisa está muito atrasada ainda para a gente. A gente tem muita coisa que precisa ser mudada. Dentro da nossa igreja, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, só a título de exemplo, né?
A gente tem, e isso não ventila para vocês porque não é tão importante, porque realmente não é muito importante, mas é um atraso. Nós temos decisões da igreja aí, métodos de funcionamento, regimento interno, que de 1950 era outro Brasil. E por causa de uma mentalidade de que não pode mexer, que vai desfigurar a igreja, não vai desfigurar a igreja. A mensagem é a mesma, gente. As pessoas não alteram essas coisinhas. Nós temos igrejas, aquele irmão que esteve conosco aqui no dia 30, pastor Marcos Jerônimo, a igreja dele só funciona de manhã. Lá é o contrário daqui, né? Lá para eles o melhor é pela manhã. Que joia, que aquele grupo lá se entendeu com aquele horário e pronto. Mas a questão é, o que é mais importante, a igreja ou a mensagem? Sempre temos que perguntar isso. Para quê? Nós vamos chegar aqui metendo a picareta, não chama? É picareta mesmo para quebrar? Não, vamos quebrar nada, gente. A gente precisa pensar, o que é mais importante, meus irmãos? A igreja ou a mensagem? A mensagem. Eu sei que você sabe disso, então bola para frente, vamos lá. Bem, eu deduzi que você concorda que é a mensagem. Quantos de nós estamos envolvidos no anúncio? Quantos de nós estamos envolvidos? Eu acho que a Luciane viu ali no meu slide lá em cima, que ela falou envolvimento lá. Eu tinha usado essa palavra já. Não pode colar não, tá, Luciane? Não pode não. Quantos de nós estão envolvidos? Proporcionalmente, eu vou usar um recurso aí que é que não é meu e não foi feito aqui nessa igreja, então é um recurso, uma avaliação de que a maioria das igrejas funciona 20/80. 20% da igreja trabalha pelos 80 que não trabalham. Então 20 faz coisas que 80 só consomem, só usufruem, só participam assim, contemplativamente, tá? Vamos aceitar que esse número aí está certo, que é só uma ilustração. Como que a gente pode mexer nisso? É o que nós vamos tratar aqui nesses 12 encontros. Nesses 12 encontros, nós vamos fazer aqui, pensar como que a gente pode mexer nesse número aí. E como que a gente quer mexer nisso? É que não só 20 estejam envolvidos, servindo aos outros 80, mas que 30/70, se melhorar 30/70, é o ideal? Não, mas é melhor do que 20/80, que 20/80. Se for 40/60, melhor ainda. Melhor ainda. E se a gente conseguir 50/50, muito melhor. 60/40, agora 60 de pessoas envolvidas no Ministério da Palavra, da mensagem, que não é só a pregação, igual eu estou fazendo aqui. Nós vamos ver isso num tempo oportuno, tá? Não é só isso aqui. É porque você pode olhar e falar assim, poxa, mas eu nunca vou estar lá na frente falando que eu não tenho jeito para isso, eu não gosto, não quero, não tenho vergonha, sei lá. Não é isso, é muito mais do que isso. Como que a gente pode fazer isso então? Como que a gente pode mexer nessa questão? Aí sim, nós vamos precisar fazer esse exercício de pensar que, 20, eu faço parte dos 20 ou dos 80? Porque uma coisa é certa, isso não acontece automaticamente, a gente precisa fazer isso de forma intencional. Não precisamos produzir situações, não, produzir oportunidades para que a igreja se envolva, as pessoas se encontrem nesse ministério de anunciar a mensagem. Claro, tem gente que não vai anunciar, não é o serviço que Deus o chamou para fazer, mas tem gente que não está anunciando porque não sabe que consegue, porque ele acha que não tem jeito, que não tem espaço, que não tem oportunidade, que não existe jeito disso acontecer. Existe. E é isso que a gente precisa mexer. Eu creio que isso aqui é o pontapé inicial para uma mudança de fato no crescimento de igreja. Um crescimento intencional, onde a gente queira e pense constantemente em manter o caminhão funcionando, mas não ficar usando ele para ficar apenas como se fosse um negócio para colocar assim, exposição. Tem que manter ele funcionando. Não tem jeito de não ter estrutura, gente. Não estou querendo demolir estrutura, não. Tem que usar a estrutura a favor do anúncio da mensagem, do anúncio do evangelho. Colocar essa estrutura para funcionar a favor. E aí você e eu precisamos muito, sabe, pensar assim, como que eu posso fazer isso? O que me falta? Ou qual é a oportunidade? Onde que eu posso ser útil nisso? Nós fizemos um curso em 2017, eu fiz começamos pelo menos, né, com mais 12 irmãos aqui, fomos sobre missões.
E um negócio interessante, que a gente criou uma sala de escola dominical para replicar um pouco daquilo ali. Era só replicar um terço de cada aula que a gente teve lá. E aí alguns irmãos participaram e tal, foi importante. Aí eu lembro do Mário, vou usar o exemplo que ele está aqui, por exemplo, que eu chamei ele para falar uma vez, ele falou, não é isso que eu quero fazer. Não dá. E não tem nada de errado. Ah, mas é porque ele não prestou atenção? Não, ele é o cara que mais estudou no recurso que eu vi até hoje, foi eu. Acho que ele estudou mais que eu. Todas as vezes que a gente citava o assunto aqui, que eu vinha preparado, ele sem saber que eu ia falar, ele citava os dados e tal, ele se envolveu realmente, ele fez o curso bem feito. Ele se dedicou, mas ele não quer dar aula. Ele quer estar aqui na frente falando. Não tem nada de errado nisso, mas ele fez de outras maneiras. Então não é só essa questão aqui, não precisa ficar vinculado a um pedaço do acontecimento. Como que a gente vai fazer isso, meus irmãos? Precisamos querer intencionalmente, pensar que alguma coisa na estrutura precisa ser revista, repensada, né? Aí a gente precisa pensar nisso. A gente vai fazer isso não porque a gente quer, presta atenção nisso, a gente vai terminar já já. A gente não vai fazer isso porque a gente quer fazer um negócio assim, para chamar atenção. Ah, nós queremos inovar, nós queremos ficar na moda. De jeito nenhum. Tendência, siga uma tendência. A tendência hoje não, não é isso. Nada que a gente vai fazer com respeito ao Evangelho deve ser assim. Tá? Tudo bem que você pode querer ter seus gostos aí particulares e aí você até olha a tendência na hora de se comprar alguma coisa. Mas com diz respeito ao Evangelho, já falamos, essa carga que nós vamos ter o privilégio de poder levá-la para vários lugares, de várias maneiras, ela não muda. Ela não precisa mudar. Ela é perfeita. O que Jesus fez, morrendo por mim na cruz do Calvário e ressuscitando depois de 3 dias, é perfeito. Não precisa de arranjo. Não precisa. E é só essa história, só essa verdade que é capaz de transformar a vida de qualquer um. E se essa verdade não transformar a vida de uma pessoa, esquece que nada vai dar jeito naquela vida. Nada vai resolver. Porque não existe nada maior que ele. Então, nós estamos pensando aqui, que a gente está querendo fazer isso de uma maneira intencional, mais participativa, vendo os meios, como que a gente pode participar mais. E aí, hoje é uma parte de 12 que a gente vai ver. Vamos ler esse texto aí, para nos lembrar do nosso comprometimento com o Evangelho, com a transmissão, com a proclamação dessa verdade. Vamos ler todos juntos? Ide, portanto... Amém. Essa é a nossa função, isso que a gente tem que fazer. Batizar e ensinar é um dos meios, tá? Da gente fazer discípulo, porque o serviço da igreja é fazer discípulo. O nosso serviço como igreja é fazer discípulo de Jesus. Não é discípulo da igreja, não é discípulo do pastor que está na igreja, não é discípulo de uma tendência teológica, né? Vamos usar essa palavra que é boa. Gostei, de uma tendência teológica, mas discípulo de Jesus, discípulo de Cristo. Esse é o nosso serviço. Como é que a gente faz discípulo de Cristo? A gente vai ensinando, pregando, batizando, é isso que a gente faz. Mas a gente vai, indo. E aí eu quero terminar com um outro slide que vai explicar isso, né? Indo seria melhor entendido quando você for. Porque a gente lê ide, né? Ide, dá a impressão que eu tenho que sair daqui. Inclusive da cidade, do país. Não é essa a impressão que a gente tem normalmente com as coisas. Ide, por todo mundo. Peraí, tem que ir para longe. Tem que ir para longe? O Evangelho precisa ir para longe. Agora, eu particularmente não recebi esse chamado. Talvez você tenha recebido o chamado e está meio na moita aí. Deus falou assim, não, eu quero você pregando um outro país. Quero que você pregue, não precisa mudar de país, mas que você pregue para uma outra cultura, para o índio, por exemplo. Nós temos um missionário que a gente acompanha aqui, o GG, que prega para índio. Eu não recebi essa convocação. Mas uma coisa eu sei, que essa mensagem tem que ir também para os índios. Por isso a gente apoia o trabalho dele. A gente participa com ele. Mas a mensagem tem que ir para os índios, tem que ir para todas as pessoas. Agora, e se eu não for lá?
Deus chama alguém, eu posso apoiar o trabalho dele, mas e agora? Eu vou aqui eu não vou para lugar nenhum. A única lugar que eu vou é da minha casa até o trabalho. Pois é, indo. Quando você for, aonde você for, você não pode vestir uma roupa de crente aqui para a igreja, assim, quando você sair, você deixa o jaleco ali na porta, você quer a roupa de crente, espiritualidade, ali fora eu já não sou mais nada. Não dá, você é o que você é o tempo todo. E se somos de fato os seguidores de Jesus, fomos alcançados por essa mensagem tremenda e maravilhosa, a gente vai carregar lá onde a gente for. Agora, se a gente vai deixá-la visível ou não, tem que ser uma intenção nossa, deixá-la visível, fácil das pessoas perceberem que há algo em nós. A comissão não é fundamentalmente sobre missões em algum lugar, em outro país. É uma comissão que torna o fazer discípulos a agenda e a prioridade normal de cada igreja e de cada discípulo cristão. Essa frase está num dos cursos de escola dominical que vai começar em fevereiro. Você vai estar lá, não vou falar qual que é, mas você vai estar podendo ouvir isso e muito mais de uma forma mais direta, e lá sim, por 3 meses seguidos, né? Por 12 aulas sequenciais. Aqui nós vamos atacar no assunto. Eu catei lá essa frase para a gente usar aqui. E por hoje, meus irmãos, eu queria que a gente fosse para casa pensando nisso. Nós estamos começando a caminhada. Deus nos dê vontade, persistência e capacidade de mudança. Tá? Porque a mudança que pode acontecer, eu acredito, ela está aqui, é conosco. Então, é uma coisa que eu ouvi o pastor Hernandes dizer, num dos seus comentários, de Neemias, né, que, por exemplo, o dinheiro para missões, Deus já deu. Está onde? Está no bolso dos crentes. Muito simples. O povo fiel, do povo dele. E eu acredito que o recurso para que o evangelho seja divulgado com mais eficiência, que as coisas aconteçam, que as pessoas sejam salvas, Deus já deu. Como? Somos nós. Nós somos o recurso que Deus usa para alcançar esse mundo. Ele usa cada um de nós aqui. Tudo bem, eu sou um nada, né? Você pode pensar assim, eu não sou nada, eu também não sou, nenhum de nós é. Mas é por bondade dele que ele usa a gente. Ele podia usar uma pedra para falar. Ele resolveu usar a minha boca, a minha vida, a sua vida. Então vamos pensar nisso, de estarmos ligados em Cristo, que é a videira verdadeira, sem Ele nada pode acontecer. Jesus deixou muito claro que você pode estar ligado em qualquer coisa e não resolver, mas se você não estiver ligado nele, não dá. Sem mim, nada podeis fazer, nada, mas com Ele podemos fazer muitas coisas. Aliás, se espera que façamos muita coisa, porque se não for feito, diz a Bíblia que Ele limpa, que Ele corta, que Ele tira. E a gente não quer que isso aconteça. Eu não quero passar por essa experiência. Você quer? Alguém quer? Eu não quero. Vamos pedir a Deus, então, que nos dê essa condição. E na próxima quarta-feira do mês que vem, do início do mês que vem, nós vamos continuar esse assunto aqui. Aí na quarta-feira que vem tem outro tema para a gente tratar aqui durante 12 meses. Vamos orar, então? Vamos ficar de pé? Para a gente já se despedir aqui também. Ó Senhor, em nome de Jesus, te agradeço por esse tempo aqui com meus irmãos. Eu acredito que essa caminhada nossa, apesar de longa, de aparentemente demorada, um ano inteiro pensando a respeito de um assunto, pode parecer algo ineficiente, ineficaz, mas eu acredito, Senhor, que a sua palavra, quando ministrada no meu coração, no coração dos meus irmãos, com a ação do Espírito Santo, ela é capaz de ir transformando as estruturas, inclusive do nosso jeito de enxergar o mundo. Então eu peço que o Senhor faça isso em mim, nos meus irmãos, que a gente tenha paciência de fato e queira do Senhor ver essas mudanças e que a gente consiga ir mudando os nossos hábitos, nosso costume, na forma de pensar, de agir, de reagir, de entender as coisas e que a gente aprenda não só teoricamente, mas na prática, a valorizar de fato aquilo que é mais importante, que é a mensagem, que é levar a notícia de Jesus como Senhor e como Salvador para as pessoas. E que a estrutura sirva a esse grande propósito. Não vamos descuidar, não vamos renegar a estrutura, mas que ela sirva a esse propósito maior, que é levar Jesus Cristo
para todas as pessoas. Peço que seja assim, meu Pai, no nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus e benefício da nossa vida e dessa igreja aqui presbiteriana de Itaparica também. Assim nos despedimos deste local, no nome santo de Cristo. Amém.